Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo à TV Evangelizar. Que bom te encontrar aqui nesta sexta-feira. Obrigado pela sua participação, pelo amor que você tem por esta emissora. A TV Evangelizar está aqui ao vivo com você sempre para Maringá e para mais de 40 cidades em canal aberto. É isso mesmo, você que nos acolhe, muito obrigado pelo seu carinho. Depois nosso programa fica disponível também no YouTube da TV Evangelizar para mais de 2 milhões de inscritos. Batemos a meta, é isso mesmo, mais de 2 milhões de inscritos. E você continua se inscrevendo, TV Evangelizar Oficial, TV Evangelizar Oficial. Programa imperdível para você nesta sexta-feira. Você participa através do 41 3221 6060. 41 3221 6060. E a gente sempre começa com o nosso momento de oração, rezando com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. É contigo, Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, me coloco em oração. Jesus, que despertaste no coração de Santa Teresinha do Menino Jesus tanto amor, inflamai meu amor para convosco. Me recomendo em prece a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ó mimosa flor de Jesus e de Maria, auxilia-nos, Santa Teresinha, no caminho a Jesus pela renúncia, no abandono e no mais profundo amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, fazei-nos hoje e sempre simples e dóceis, humildes e confiantes. Lembrai-vos, ó Santa Teresinha, que prometestes passar o vosso céu, fazendo bem sobre a terra sem descanso, até ver completo o número dos eleitos. Desperto neste dia a clamar: Santa Teresinha, sede nosso anjo protetor na travessia desta vida e não descanse até que nos veja no céu. Santa Teresinha do Menino Jesus, que encontraste graça aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, santos anjos da guarda, eu me recomendo e peço ao meu santo anjo protetor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, abençoai, santificai os lares, abençoai e santificai a água que será bebida, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Teresinha do Menino Jesus, intercede a Deus por mim. Amém. Isso mesmo, começamos bem com o nosso momento de oração, rezando por você e por toda a sua família. Nós estamos ao vivo no YouTube, você pode entrar agora, TV Evangelizar Maringá, e acompanhar nosso programa simultaneamente, através da TV aberta, como também através do nosso Facebook, TV Evangelizar Maringá. Eu vou trazer uma matéria e já já eu apresento os nossos convidados de hoje. Assista comigo.
O padre Reginaldo Manzotti foi uma das atrações da 49ª edição da Expo Engá, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, realizada entre os dias 4 e 14 de maio. No dia do show de evangelização, ao invés de comprar ingresso, o público foi convidado a fazer doações para atender entidades que prestam assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social. As mais de 10 mil pessoas que prestigiaram o evento no dia 9 de maio atenderam ao convite. E o resultado foi este: mais de 30 mil itens recolhidos. Essa ação específica que a gente fez com a Arquidiocese de Maringá é extremamente importante, vai ajudar entidades que são assistidas pela Diocese e a gente agradece a todas aquelas pessoas que foram no parque, né, no dia em que a gente teve a missa, o padre Reginaldo Manzotti, e que levaram as suas doações de maneira voluntária para que a gente tenha essa oportunidade de hoje estar fazendo essa entrega. A missão ele é para grupos reservados, grupos maiores e multidões. E é o típico das multidões que querem ver um espetáculo, querem ver um show. Mas ele também tem que ter uma resposta da conversão, da solidariedade, da fraternidade. E por isso, esse material conquistado, né, todos esses alimentos, isso que dá a higiene pessoal, tudo aquilo que forma uma cesta básica, ela está trazendo à base aquilo que é necessário para uma pessoa. Ora, evangelizar significa atender às necessidades básicas de alguém. A Sociedade Rural de Maringá disponibilizou mais de 10 mil ingressos para serem trocados por agasalhos e itens de higiene pessoal. Mas no dia do evento, o público também doou alimentos e materiais de limpeza, provando que a solidariedade não tem limites. E agora, essas doações estão sendo entregues a 7 entidades assistenciais de Maringá e região. Muito importante essas doações, né? O Asilo de Jandaia do Sul, hoje nós estamos com 43 idosos que nós atendemos e nós estamos precisando de muitas coisas, né? Alimentos, material de higiene, fralda de adulto. E essas coisas que chegam vai ajudar muito os nossos 43 idosos. Chegou em ótima hora porque a gente sempre está precisando desse auxílio e especialmente os produtos que estão sendo doados, eles são difíceis da pessoa doar um produto de limpeza, alguma coisa assim. Então vai ajudar muito o asilo da nossa cidade. É isso mesmo, sempre matérias especiais para você aqui na TV Evangelizar. Já apresento os nossos convidados. Mas antes, vamos cantar? Vejo rostos diferentes desta gente ao meu lado. Quanta vida, quanta sede de felicidade. Quantos sonhos já vividos, mundos tão desconhecidos, universo cheio de esplendor. É tão linda a vida, na unidade e na harmonia. É tão linda a vida. É tão linda a vida, na unidade e na harmonia. É tão linda a vida. Em meu coração acolho a esperança e a dor, o silêncio, o canto dessa gente ao meu redor. Em seu pranto, em seu sorriso, em meu pranto, meu sorriso, quem está ao meu lado é igual a mim. É tão linda a vida, na unidade e na harmonia. É tão linda a vida. É tão linda a vida, na unidade e na harmonia. É tão linda a vida. Música boa, sempre aqui no nosso programa Diálogo na TV Evangelizar. Hoje recebendo aqui a visita do Padre Valdir, Paróquia Jesus Bom Pastor em Paysandu. Tudo bem, Padre? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os que estão acompanhando o programa Diálogo. E hoje também aqui ao seu lado a escritora Luciene Vignoli Miller. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer. E hoje vem trazendo aqui um livro todo especial, Luciene, Colo Invisível, é isso? Sim, Colo Invisível. E esse livro tem história, porque inclusive está dando nome a uma biblioteca toda especial. A gente já vai conversar sobre isso, mas antes, padre, a gente falando do SENS, onde a Luciene esteve nesta semana também, fazendo a inauguração de uma biblioteca. O senhor já acompanha há um bom tempo essa caminhada. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente. Sim, o SENS aqui em Maringá, na verdade são várias unidades, né? No Paraná e aqui em Maringá nós temos uma unidade onde os menores infratores passam por um tempo ali. E tinha uma colega, uma amiga que trabalhava nesse SENS, professora lá, e um dia me pediu, no final da pandemia do ano passado, me pediu para que, se eu não pudesse falar com os meninos que estão lá. E eu disse, bom, eu nunca pensei nisso, vamos tentar. E aí começamos a fazer lives com os meninos. Eu da minha casa, trabalhava ainda em Sarandi, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, e eles lá. E a gente falava de vários temas e eles tinham muita curiosidade também, perguntava sobre igreja, sobre a minha vida pessoal, né? Tem muitas curiosidades. O padre, por que não pode casar, por que não pode ter família, como viver sem família, essas coisas assim. Sim. Então, foram momentos muito ricos, experiência maravilhosa. E assim começou o meu contato com o SENS aqui em Maringá. E esse contato começou mais ou menos quanto tempo já? Já tem mais de ano. E o senhor continua fazendo esse acompanhamento junto com os menores? Não sistematicamente como estava fazendo naquele tempo, não é? Sim. E, inclusive, foi um contato com a Andressa de Londrina, que trabalha no SENS, que me apresentou também a Luciene, o trabalho dela, a história dela, né, e a indicação dela para vir aqui a Maringá. E eu conversando com o padre Genivaldo dessa possibilidade, nós gostamos muito, né, e para nossa alegria, para nossa surpresa, nós temos ela aqui hoje e ela vai contar também um pouco da vida dela com o SENS aqui em Maringá. Que maravilha. Primeiro, Luciene, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador, para quem está acompanhando o programa Diálogo aqui na TV Evangelizar, tanto aqui para Maringá, para mais de 40 cidades, mas também para o nosso YouTube. Depois o nosso programa fica aí disponível para você compartilhar com todos, com mais de 2 milhões de inscritos. Quem é a Luciene Vignoli Miller? Se apresente, por gentileza, para o nosso povo aqui de Maringá. Sim, é um prazer. Eu sou a Lu, né? A Lu Vignoli Miller é uma escritora, sou editora. Moro em Guarulhos, em São Paulo, nascida na capital, em São Paulo. Sou uma menina ainda, me considero ainda uma constante aprendiz da vida e uma pessoa sobrevivente também, né, com toda uma história de família disfuncional, uma história de vulnerabilidade, de crescimento em situação de rua, uma menina sonhadora, apaixonada pelos livros e que, acreditando neles, transformou a própria história e hoje sou uma ativista na prevenção e no enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes e trabalho muito pela perspectiva da vítima, né? Além de ser uma grande pesquisadora do direito e da literatura. Então, tenho avançado e tenho trabalhado muito com o meu livro Colo Invisível, que narra a minha história, né, a história de uma menina abandonada que sofreu violência de todas as formas dentro da própria casa. Falo de orfandade, da falta do colo durante muito tempo, de um crescimento abandonada, da falha também de uma rede de proteção e depois de um resgate disso tudo e de um autoconhecimento que vem mostrando aí muita força por meio das palavras e por meio dos livros, que eu amo tanto. Aqui no livro da Luciene, a carência de um colo na vida de uma menina abandonada e as descobertas a respeito de suas origens estão no cerne desta obra, que fala sobretudo de solidão na infância e dos riscos ao crescer em situação de rua.
Com a coragem de visitar e expressar suas memórias, a protagonista denuncia a violência sofrida e um processo de autoconhecimento. Descobre e revela as diversas formas de colo que encontrou pelo caminho, a busca pela visibilidade, suas fraquezas, escolhas e as consequências da falta da mãe na sua formação como mulher. A narrativa concisa apresenta a transformação da personagem por meio da paixão pela literatura. Esse crescimento que você teve como uma menina em situação de rua, queria que você falasse um pouquinho dos dilemas que você viveu na sua infância. Sim. Eu fui parar na rua porque eu fugi de casa. Eu fugi como muitas crianças fogem. As pessoas acham que é uma história única e não é. O Colo Invisível não fala da história só da Lu Miller. Ele fala das luz, das várias luzes que estão numa casa perigosa, onde deveria ter segurança, onde deveria ter colo, onde deveria ter amor, e famílias disfuncionais que provocam e repassam um ciclo de violência para essas crianças. Foi o que aconteceu comigo. Perdi minha mãe logo após o parto do nascimento do meu irmão mais novo. Ele sobreviveu, foi entregue para outra família, para adoção. Meu pai ficou um tempo comigo, logo se casou novamente e não correspondeu às expectativas da minha madrasta. E ela, infelizmente, uma mulher muito sofrida, explorada, uma mulher que entendeu a vida como uma violência, repassou a violência. Um dia, eu brincando com ele, ela simplesmente jogou a frigideira de óleo quente nas minhas costas de propósito. Não foi um acidente, foi de propósito. E isso acontece, infelizmente. As pessoas que mais machucam as crianças são as pessoas que estão em casa, às vezes, que estão próximas. Nós temos números alarmantes falando sobre isso. Então, minha história ela representa outras histórias. E, assim, a história de uma menina que, quando ela fez isso, eu tomei coragem, aos 4 anos e meio, de fugir da minha casa, de abandonar aquele lar inseguro e ir para as ruas. E eu digo que a minha maior dor não foi o óleo quente nas costas, foi eles não perceberem e não me resgatarem. Demorou muito tempo para eu sair da rua. Eu fui sair depois só aos 11 anos de idade. E aí tem toda uma narrativa de uma sobrevivência de uma menina muito pequena, que não comeu, que não dormiu, que não teve os cuidados necessários, que não foi vacinada. Uma menina abandonada pela família, pelo Estado e pela sociedade. Nós estamos conhecendo um pouco da história da escritora Luciene Vignoli Miller, aqui na TV Evangelizar. Padre Valdir está aqui do nosso lado também. Padre, inclusive, durante todo o mês de maio, nós tivemos aqui no programa Diálogo várias reflexões. Nós estamos no maio laranja, né? Muitas reflexões que nós fizemos. E uma delas, o que mais se destacou é que o perigo, muitas vezes, para a criança, para o adolescente, está mais perto do que ele imagina. Às vezes está dentro de casa, né, Padre? Sim, e a gente vê isso constantemente, né? Nos atendimentos que a gente sempre faz, isso é algo do nosso dia a dia, como padres, atender o povo. E no atendimento nós temos homens, mulheres e às vezes crianças também, né? A gente tem esse contato. E muitas relatam exatamente isso, né? Dentro de casa, a maior violência. Às vezes as pessoas mais próximas, as pessoas que elas mais amam, mais confiam, às vezes são as pessoas que mais, né, agridem e prejudicam, né? Infelizmente essa é uma realidade. Essa conversa está muito interessante, eu quero que você acompanhe aqui o livro. Daqui a pouquinho nós vamos falar como você pode adquirir também esse livro em todo o Brasil, aí através dos canais que a Luciene daqui a pouquinho vai nos apresentar. Mas antes, você que está acompanhando o programa Diálogo aqui na TV Evangelizar, acompanhe comigo essa matéria. Uma nova série estreou na Noite de Louvor, com famílias de todo o Brasil convidadas a estarem unidas em oração. A primeira Super Noite de Louvor traz o tema Tudo é Possível para quem crê, e convidados especiais que na música, missão e na palavra inspiram o poder de transformação de vidas pela fé. Espera, por quem não espera em ti.
Tiago Brado e irmã Ana Paula animaram os corações com pregações e canções que evangelizam e lembram que a noite de louvor traz alento e a capacidade de acreditar que para Deus não há impossível. Que bom que a Evangelizar está com essa série nova, com esse projeto especial de lembrar as pessoas da importância de acreditarem, né? Porque nesse mundo onde tanta gente já desacreditou de tudo, a gente ainda pode acreditar em alguma coisa. Deus ainda pode nos pegar no colo, pode nos dar os impossíveis que a gente precisa. Gente, hoje só estamos começando uma nova série aí dessa super noite de louvor. Então, você vai estar com a gente todas essas segundas-feiras aí, apresentando o seu impossível diante daquele que pode realizar um milagre na tua vida. E já na estreia, o povo atendeu o chamado. Espaços totalmente preenchidos com a presença daqueles que, com esperança e ânimo, a cada segunda-feira, buscam alcançar uma vitória. Serão 5 semanas, até 26 de junho, que fiéis de todo o Brasil podem acompanhar e fazer parte do maior grupo de oração nacional. Pela TV Evangelizar e também pelas plataformas digitais, a Noite de Louvor traz convidados especiais, momentos de adoração e pregação. Nesta estreia, além do Auditório de Jesus das Santas Chagas, também o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe foi aberto para acolher a todos. E mais, uma novidade, o mural e a escada do impossível, que ao longo do mês também fará parte da Noite de Louvor. Durante toda a série, a intercessão será permanente para cada pedido e agradecimento, vindos de pessoas de tantos lugares do Brasil. Hoje eu agradeço pela nossa saúde, né? E eu peço muito que Deus prepare uma nova oportunidade para eu poder trazer a minha mãe aqui. Quem não está, e se tiver oportunidade, venha e estejam aqui, porque é maravilhoso. É só graça, só bênção. Evangelizar pelos meios de comunicação, inovar para que a cada série mais vidas sejam impactadas em todo o país. A Noite de Louvor se prepara para celebrar em 2024 uma década no ar, num compromisso de caminharmos sempre juntos na renovação da fé. A oração nos une, né? Nos une em canal aberto para todo o Brasil, a partir da rede Evangelizar de televisão, as pessoas que têm esse privilégio de Curitiba e região metropolitana poder vir até o santuário que está aberto, como você disse, também é o nosso auditório Jesus das Santas Chagas, e é um privilégio. Há 9 anos suscitou no coração da obra Evangelizar a Noite de Louvor, este programa que acontece às segundas-feiras e faz história. Tudo isso é uma grande preparação para os 10 anos da Noite de Louvor para 2024, o ano que vem. No primeiro dia da nova série, Padre Christian Shankar conduziu pregação e adoração ao Santíssimo e reforçou a importância da Noite de Louvor como instrumento de realização de milagres. Eu tenho certeza que você terá uma fé mais firme, mais lúcida, mais forte, e através da sua fé você verá grandes milagres na sua vida, porque nada é impossível para aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. Sobe, tudo é possível. Programa Diálogo de volta aqui na TV Evangelizar, você participando comigo através do nosso WhatsApp 41 3221 6060, 41 3221 6060. Obrigado pela sua participação. Que bom saber que você está aqui sempre junto com a gente. Hoje, recebendo convidados especiais, Padre Valdir, Paróquia Jesus Bom Pastor em Paysandu, a escritora Luciane Vignoli Miller, apresentando a sua obra Colo Invisível. Luciane, primeiro, como que o SENS apareceu na sua vida? Como que você teve esse primeiro contato, em especial aqui com o SENS de Maringá? Muito linda essa história. O meu livro chegou primeiro. Ele faz isso, ele ingressa nos lugares das pessoas que mais precisam de colo. Eu escrevi para as pessoas que precisam de colo. E aí algumas pessoas de uma rede de proteção conheceram o livro. Eu tenho um trabalho junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na Escola Superior do Ministério Público, e eu sou uma das professoras de um curso que é um guia
na prevenção e no enfrentamento às violências contra crianças. E uma das juízas daqui do Paraná, a doutora Cláudia Catafesta, que é de Londrina, conheceu o livro, leu o livro, e aí o Sense, ele tem um trabalho que é o Clubinho de Leitura. É um projeto que foi desenvolvido, elaborado pela rede, pelos técnicos, pelas assistentes sociais, pelos professores, educadores, que é de trazer obras que acham relevante para que esses meninos privados de liberdade trabalhem e entendam um pouco mais do que os livros tradicionais, né, da educação, né, de matemática, português. Então, um livro para didático, para ser trabalhado. E a doutora trouxe e indicou o Colo Invisível. E eu tive a honra de ser lida, de ter professores engajados trabalhando toda a história, não só o texto, mas toda a narrativa. E é uma autobiografia, né? É uma história de dor, e que muitos desses meninos se reconheceram quando falou da falta de família, quando falou falta do Estado, falou de algumas coisas que aconteceram com pessoas também, além do que aconteceu comigo. Eu também falo de algumas pessoas, como meu irmão. Então, esses meninos, eles ficaram surpresos com o texto, gostaram muito do livro, que é uma honra. Eu ser lida e as pessoas gostarem do meu livro. Fico muito feliz. E aí, a história de uma menina que se transformou por meio de uma biblioteca pública, porque enquanto eu cresci em situação de rua, eu descobri uma biblioteca. Então, foram os livros que mudaram a minha história. Então, eles entenderam também que eles podem mudar a própria história por conta de vários livros, e um deles é o meu, que faz esse papel. E lindo, eu fui convidada para participar de uma live com os 19 Senses. Não sei se tem mais que isso agora, mas eram 19, acredito. E eu falei online para eles sobre o livro. E eu tive a oportunidade de ser questionada, de ouvi-los também, e de amá-los, de poder oferecer o meu colo também, de poder explicar para eles que nem tudo é para sempre, que as coisas podem mudar. E eles estão numa situação de privação de liberdade. E tem uma escola lá dentro também que está voltada e engajada, com pessoas engajadas, uma rede de proteção, para que eles também possam mudar essa situação, para que eles saiam dali com chances e opções, com escolhas, ou que pelo menos que tenham um exemplo. Então, foi bonito. Eu fiz isso com todo o amor do mundo. O tempo passou e essa rede sentiu que esses meninos gostaram tanto desse lugar que eles pediram uma biblioteca dentro do Sense. E aí eles conquistaram isso. E com a ajuda de muita gente envolvida, né? Todos se engajaram nesse sonho. E nesse sonho de talvez ser uma transformação mesmo. Porque um livro chega a vários lugares. E pode mesmo servir de exemplo, né? A história de uma menina que viveu tudo o que viveu, que sofreu, mas que não perdeu a esperança, que acreditou, que entendeu que as coisas também muitas coisas dependem da gente, né? Que hoje vive sendo ativista nisso, que trabalha para isso e que fala o tempo todo para essas crianças também não desistirem, para elas pensarem em novas perspectivas. E justamente o nome da biblioteca, como você recebeu de saber que seria o nome do teu livro? Eu fiquei emocionada, e fico mesmo, porque, contudo, desde uma pessoa ler um livro e indicá-lo, desde outras pessoas entenderem aquilo e de um livro juntar pessoas de vários locais diferentes, juntar a sociedade mesmo, juntar o Estado, né? E concretizar mesmo, não é só uma biblioteca. A biblioteca inaugurada, chamada Colo Invisível, o nome do meu livro, ela é um espaço de acolhimento, ela é um lugar onde permite que sonhos possam acontecer, que outras histórias possam ser contadas e que os meninos não tenham medo da própria história e que eles entendam que o mundo é muito grande ainda para eles ficarem presos aos seus próprios medos. Eu pretendo contribuir e receber uma biblioteca com o nome da minha obra, em homenagem à minha escrita e à minha história, é um grande presente.
Mas, além disso, eu acredito que é um presente maior para eles, porque ali eles terão acesso a novas formas de viajar, a descobertas, a entender e decodificar o mundo que vivem por meio da literatura. Como é importante, né, Padre Valdir, acompanhando a fala da escritora Luciene Vignoli Miller, lançando o seu livro também aqui, Colo Invisível, esse exemplo vivo, inclusive para esses adolescentes que muitas vezes são tratados à margem, que ninguém comenta sobre eles, ninguém fala sobre eles, porque são adolescentes problemáticos, precisam estar fora da sociedade. E aí a gente vem aqui com essa fala diferenciada, dizendo, não, é possível mudar essa realidade, é possível mudar a história desses meninos e meninas, né, Padre? Quando eu comecei a lidar com esses meninos, no início, sinceramente, eu senti medo quando me falaram. Já imaginei eu entrando dentro dessa prisão, não é, com esses adolescentes, porque tem adolescentes, de fato, que até assassinatos cometeram. Não é? Então, eu fiquei muito receoso no início. Mas depois eu fui entendendo, né, entendendo que Deus estava insistindo comigo naquilo. Eu falei, eu não posso dizer não, não é? E não posso também esquecer que nesse trabalho, eu convidei 2 outros colegas, padres, que estavam chegando no ministério, bem jovens, porque eu entendi que para os adolescentes seria muito bom eles verem também, ter o contato com padres muito jovens, né? Que era o padre Anderson Gumieri e o padre Edivaldo Costa. Eles também faziam, toda quarta-feira a gente se encontrava com eles por meio da live, né? Então eu aprendi, e lá também eu percebi como eles têm esse interesse pela leitura. Porque a Luciene, ela é uma autora, e eles também tiveram contato com outros autores. Eles também leem o livro e discutem com os próprios autores. Então, são meninos muito inteligentes mesmo, né? Com a capacidade de leitura, de interpretação da realidade. Infelizmente, às vezes nasceram numa situação difícil da família e tudo, né? E olhando assim a história da Luciene, a gente sempre acredita que Deus envia sinais para a vida da gente, né? E esses sinais quase sempre são pessoas, é um outro, uma pessoa. E no caso da Luciene, foram pessoas, mas por meio dos livros, né? Deus se utilizou destas pessoas, desses autores, para dar a ela uma outra visão do mundo, né, que transformou a realidade dela. Então eu acredito sim, a igreja é portadora da esperança porque Cristo nos ensinou. Então a gente tem que acreditar sempre, né? Nunca podemos desistir e não acreditar no ser humano. Então, para nós e para aqueles meninos, ter a Luciene aqui é uma bênção, não tenho dúvida disso. Nós acabamos de sair de uma visita à Promec em Sarandi, dos adolescentes, né? Eu acompanhei ela falando com eles e o interesse deles em escutar e ouvir a história. Provavelmente alguns lá tenham também história de violência, né? Passam por isso. Então percebi como que eles estavam tão atentos, né? E vidrados mesmo na fala dela, no exemplo, tudo que ela ensinou de tão bonito lá. Que maravilha. Falando nisso, um abraço a toda a equipe da Promec, Padre Décio, a Marilza, e logo, logo estamos inaugurando aí um laboratório de rádio. É isso mesmo, farei questão de estar aí com vocês também, ministrando as aulas desse laboratório. Vamos preparar tudo com muito carinho. Hoje o nosso técnico, inclusive, esteve lá, preparando tudo, os equipamentos sendo montados. Vai ser uma experiência muito bonita que nós vamos viver juntos. Luciene, eu quero agradecer demais a sua participação. Queria que você falasse com o nosso povo como que faz para adquirir o seu livro. Sim, o Colo Invisível ele está em todas as livrarias da Vozes. Tá aqui, acho que no Paraná só tem em Curitiba, mas é permitido, dá para comprar pela internet, né? Direto na nossa editora. A editora que publicou o livro é nossa, é minha, do meu marido.
da Jane, nossa filha, e é a Format Editora, então dá para comprar pela internet, na Amazon, nos marketplaces também, todos. É um livro que está fácil de encontrar. Dá para comprar direto comigo também, autografado, pelas minhas redes sociais, eu envio. Passa É um suas redes presente. sociais, por gentileza. Sim, eu tenho o Instagram, é Lu Vignoli Muller, M-U-L-L-E-R. O Vignoli, que é o meu nome, né? Lu Vignoli Miller. E eu recebo muitas mensagens, mas eu consigo responder ainda, consigo responder com todo o amor do mundo. É um presente ser lida, acompanharem o meu trabalho todo, né? Eu tenho feito coisas lindas e tenho trocado, aprendido. Eu costumo dizer, né, que eu ouço e eu falo. Eu leio, eu falo, escrevo. E é um presente ter participado de tudo aqui. O Paraná me abraçou já há muito tempo, é muito lindo, não só os censos, né, a Secretaria de Justiça, as juízas também, as magistradas, né, o Ministério Público. É um presente hoje eu conseguir estar do outro lado. Mas é porque acho que deve ter algum porquê, né? Ter passado por tanta coisa, eu todos os dias me deparo e agradeço mesmo por estar do outro lado hoje e ser capaz de colocar para fora, de ter coragem e de incentivar outras pessoas a serem leitores e a sonharem bem alto também. Seja sempre muito bem-vindo a Maringá. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, é um prazer. Padre, momento especial aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela presença também. Obrigado, Rafael. Para mim é uma alegria poder estar aqui no seu programa, né? Já acompanho outras vezes aí pelo YouTube e alegria de conhecer também a Luciene e poder estar aqui. Uma história inspiradora para você aqui na TV Evangelizar. Daqui a pouquinho a gente continua com muito mais. Eu vou a um breve intervalo e já a gente volta. Inclusive, temos uma presença também muito especial no próximo bloco. Um grande teólogo vai estar conversando com a gente. Vamos estar falando sobre a SEB, sobre as comunidades eclesiais de base. Você vai acompanhar tudo isso aqui no programa Diálogo. Eu volto já. É isso mesmo, estamos de volta ao programa Diálogo aqui na TV Evangelizar. Você de Maringá, das mais de 40 cidades que nos acompanham em canal aberto, obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho, como eu disse no bloco anterior, eu vou estar conversando com o teólogo Celso Pinto Carias, ele que é doutor em teologia pela PUC-Rio, assessor da Ampliada Nacional da SEBS e do setor SEBS, da Comissão Pastoral Episcopal para o Laicato da CNBB. Também Padre Donizete está aqui com a gente, assessor da SEBS aqui da Arquidiocese de Maringá. Você confere essa conversa interessante aqui no nosso programa Diálogo. Mas antes, eu quero que você assista essa matéria, veja só. Um ano atrás, Mateus não imaginava se tornar um apicultor. A criação de abelhas começou com apenas 2 caixas da espécie Europa ao lado de casa. Hoje já são 15, mas agora elas estão no local e condições adequadas, no fundo da propriedade familiar, no município de Marialva, região noroeste do Paraná. Aqui, ele já possuía uma área de reserva legal e descobriu que este seria o espaço ideal para a criação das abelhas. A gente começou aqui, tinha bastante enxame na propriedade, né? Todo lugar que você ia tinha enxame, você não podia roçar, você não podia fazer nada que trombava uma abelha. Aí eu, curioso, né? Falei, vou começar a aprender a mexer com isso aí, né? O município tem feito um trabalho de conscientização e capacitação dos produtores, que recebem orientações técnicas e acompanhamento para iniciar ou aprimorar a apicultura na propriedade. Nós chegamos até a propriedade, né, no qual o produtor, o apicultor, tem o interesse de colocar as caixas, e nós avaliamos a qualidade desse local com sombreamento, qualidade de água e disponibilidade principalmente de alimento para essas abelhas, né? A intenção é mostrar aos agricultores que é possível e até necessário a criação de abelhas.
Grandes polinizadoras, elas potencializam o resultado dos cultivos que já existem no local. A utilização das abelhas, tanto com ferrão quanto as abelhas sem ferrão, ela é primordial, essencial para o processo de polinização, que é tão importante quanto a produção do mel. Então nós visamos também o acesso à polinização, que vai garantir um fruto mais vistoso, né, com melhor qualidade em peso do produto. O incentivo para a apicultura faz parte do plano de diversificação das produções no município de Marialva, que busca fortalecer a agricultura familiar. Nós vimos que vários produtores tinham interesse em estar adquirindo um pouco mais de conhecimento e aprendendo um pouco do trabalho, né, de apicultura. E com isso nós organizamos reuniões, palestras, né, dias de campo e parcerias para estar trazendo um pouco desse conhecimento para os produtores. Para o Matheus, tem dado certo. A criação de abelhas, que começou como um hobby, já se tornou fonte de renda para a família. Nunca que eu pensava em começar a produzir mel e comercializar, né? E hoje em dia não, hoje em dia já vai mais focalizando ali na questão do mel. Agora vamos começar com a produção de própolis e o pólen e venda de enxame, produção de rainha, e aí a tendência é só crescer. Sempre matérias especiais aqui no programa Diálogo e é um prazer estar com você aqui nessa tarde. Claro que tem música, momento musical aqui do nosso programa. Vamos cantar! Porque tu me tens amado, como tu sabes amar, pois perdi o meu olhar na tua imensidão. Se um dia perguntasses quem sou, não diria o meu nome, diria obrigado por tudo e pra sempre. Obrigado, obrigado. Quando eu chegar a ti, a tua porta, eu me perderei em ti, me perderei em ti. Quando tu me perguntares quem sou, não direi o meu nome, direi obrigado por tudo e pra sempre. Obrigado, obrigado. Música boa aqui na programação do Diálogo. Você junto comigo na TV Evangelizar. Os nossos convidados já estão aqui com muita alegria. Padre Donizete, tudo bem, padre? Seja bem-vindo ao estúdio da TV Evangelizar. Boa tarde. Boa tarde, Rafael, telespectadores. Uma alegria sempre estar aqui. Também recebendo a visita aqui do teólogo Celso. Tudo bem, Celso? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, é uma alegria também estar aqui mais uma vez em Maringá, embora seja do Rio, já conheço Maringá de algumas vezes. Seja muito bem-vindo sempre. Nós vamos conversar, como você já está sabendo, você sabe que o Celso está aqui, está lançando também aí os seus livros, está com os livros aí em mãos, Celso, deixa eu pegar aqui. Olha só, o primeiro, Por uma Paróquia Sinodal. Nós vamos conversar sobre esse livro aqui na programação da TV Evangelizar. Também nós temos aqui SEBS, Fundamentos e Desafios. Vamos conversar sobre essa produção também. Celso, para a gente começar a nossa conversa, eu preparei alguns questionamentos que eu queria que a gente conversasse aqui na programação da TV Evangelizar, porque o Vaticano II, que aconteceu de 62 até o ano de 65, buscou renovar a igreja naquele desejo do Papa João XXIII de uma atualização. E um dos frutos do concílio é a compreensão de que a igreja não é apenas o clero. Como que passa a ser compreendido o que é a igreja depois do concílio? Então, Rafael,
eu costumo dizer que o Concílio Vaticano II, ele não descobriu a pólvora, não inventou a roda. O que o concílio faz foi resgatar uma dimensão eclesiológica que já estava há muito tempo, desde os primórdios da igreja, e que no período medieval foi sendo um pouco abafada. Então, o que faz João 23? Ele resgata, convoca peritos para que isso seja bem feito, a fim de que esse sentimento de que todos nós batizados somos igreja, né, seja, de novo, reapareça. Não é que ele tinha sumido totalmente, evidentemente, mas que ele reapareça com força. Né? Então, foi uma contribuição fantástica que o concílio ofereceu à igreja em diálogo com esse novo contexto que estamos vivendo ainda hoje, que é a cultura moderna. Você está acompanhando o programa Diálogo, a gente está conversando com o teólogo Celso. E Celso, você fala no seu livro de uma paróquia sinodal. Acabei aqui por uma paróquia sinodal. Essa compreensão do sínodo que o Papa Francisco convocou para que toda a igreja participe, ela não esteve sempre presente. Como que o sínodo dos bispos surgiu a partir aí da proposta do Vaticano II? O Vaticano II, ele abre a possibilidade de um sínodo dos bispos no documento Lumen Gentium. E o Papa São Paulo VI, logo a seguir, em 1965, no mesmo ano, ele instaura aquilo que vai ser daí para frente realizado algumas vezes, que é a constituição do sínodo. Só que na direção que o sínodo foi proposto a partir da eclesiologia do Vaticano II, se esperava que ele fosse cada vez mais participativo. Isso demorou um pouco e Papa Francisco retoma essa dimensão, alargando o horizonte de participação sinodal. Ou seja, como a própria palavra diz, caminhar juntos, os bispos em comunhão com toda a igreja, com todos os batizados, a fim de que o resultado de uma reflexão sinodal possa ser, de fato, conter toda a dimensão da experiência que leigos e leigas, presbíteros, e os religiosos e religiosas possam estar se sentindo parte integrante. A sua abordagem, ela encaminha para que a paróquia seja toda ela sinodal, ou seja, que todos caminhem em comunhão, participação e missão. Como que nós poderíamos viver essa experiência sinodal nas nossas paróquias? Hoje nós já temos os instrumentos, mas o que acontece? Essa crise civilizatória pela qual estamos passando fez com que, muitas vezes, estou usando aqui a linguagem do próprio Papa Francisco, a gente tivesse uma autorreferencialidade muito grande, ou seja, uma centralidade das figuras que são autoridades, claro, com legitimidade, mas que nem sempre conseguiu exercer essa autoridade de modo mais participativo. Então, o que o Papa Francisco nos orientou nesses últimos 10 anos, e agora, neste sínodo especificamente, está nos pedindo que a gente pense melhor a pastoral, que articule melhor a pastoral e os processos de evangelização, integrando, participando, tendo uma comunhão, e isso, claro, vai reverberar onde? Na missão, né? Estando mais presente na sociedade, no mundo. Padre Donizete está aqui com a gente também. E, padre, eu queria aproveitar essa nossa conversa com o teólogo Celso. Como que a Arquidiocese de Maringá participou da fase de escuta do Sínodo dos Bispos? Como que as nossas paróquias se organizaram, padre? Todas as nossas paróquias, né, mas não só as paróquias, viveram esse processo da escuta sinodal, seja, né, com os grupos, as partilhas, né, os espaços criados nas paróquias, ouvindo nossas lideranças, mas também, né, sabemos aí de tantas paróquias que conseguiram articular com outros grupos, e mesmo a Arquidiocese, né, estando próximo, proporcionando esse espaço da escuta sinodal, né? Foi uma experiência desafiadora, né, diferente, nova, não só para nós, né, mas para toda a igreja, mas uma experiência muito bela, uma experiência, posso dizer, ali pelo que nós vivemos ali na nossa paróquia, na paróquia São Mateus Apóstolo, uma experiência muito bonita, né, e nos ajudou
a refletir na nossa Assembleia Paroquial que tivemos ano passado, nos encaminhamentos pastorais, né, ao longo desse ano, levando em conta isso que nós ouvimos, né? Padre Donizete é pároco da paróquia São Mateus Apóstolo, assessor das comunidades eclesiais de base aqui da Arquidiocese de Maringá. Estou conversando também com o teólogo Celso, doutor em teologia pela PUC-Rio, assessor da Ampliada Nacional da SEBS, do setor SEBS, da Comissão Pastoral Episcopal para o Laicato da CNBB. A gente continua essa conversa já já. Você vai participando comigo através do 41 3221 6060, enviando sempre a sua mensagem. E agora chegou a hora de nós acompanharmos a reflexão dessa semana. Vamos assistir juntos? Minha saudação de paz e bem, que o amor uno e trino esteja contigo. Os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis narram a obra criada por Deus. O Supremo Criador admira sua criação, destaca o homem e a mulher como cuidadores de suas obras. Os livros do Antigo Testamento narram a trajetória de Deus exercendo seu amor pela humanidade, perdoando suas falhas, desvios da conduta, revelando a sua infinita misericórdia. Neste dia do Senhor, rezamos na oração da coleta. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconhecemos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente, Deus que age em comunhão. A graça da convivência abre portas para o diálogo, partilha, comunhão, fraternidade. Experimenta-se a comunhão pela riqueza da escuta e arte de falar. Moisés, o símbolo do homem que escuta o povo e ouve o Senhor Deus de Israel, intercede pelo perdão dos pecados. Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua, está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 9. Há uma consciência evolutiva na percepção humana, na compreensão da presença amorosa de Deus na sua história. A vinda de Jesus Cristo, mesmo que a humanidade tenha rejeitado o Filho de Deus, a sua sabedoria tomada de amor e perdão reconstrói os laços fraternos, mostra a experiência da comunhão como caminho de superação e reconstrução da harmonia entre os humanos. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Está lá em João capítulo 3, versículo 17 e 18. O Evangelho revela o imenso amor de Deus pelas criaturas, especialmente o ser humano, sua criatura predileta. Jesus Cristo é a revelação plena do amor do Pai. Inúmeras vezes a Sagrada Escritura relata o rosto misericordioso do Pai. Ele ama e perdoa. Seu amor se expressa na entrega do seu Filho, que se revela pleno amor em vista da salvação da humanidade. Ao professarmos a fé no Deus uno e trino Criador, recebemos o corpo e o sangue do Senhor na Sagrada Eucaristia, tornando-nos participantes do amor divino. A manifestação do Filho que se doa plenifica o amor imensurável de Deus por todos nós. Quem une o Pai ao Filho é o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo foi derramado em nossos corações
Por isso somos frutos do mesmo amor do Pai e do Filho. A festa da Santíssima Trindade é a alegria de todo crente que fortalece suas ações neste mundo, criando laços de amor e de perdão entre as pessoas. Fechar-se ao amor do Pai, revelado pelo Filho, é negar a ação do Espírito Santo. Este pecado é imperdoável, porque não acreditou na ação do Espírito de amor que brota do Pai e testemunhado pelo Filho. O Deus Uno e Trino é a comunhão de vida que nos consola e nos fortalece na amizade, gerando amor entre nós na comunidade de fé. É na família, no mundo do trabalho, na vida eclesial, em todo lugar somos convocados para gerar amor que brota da ação de Deus Pai, Criador, Deus Filho, Santificador e Deus Espírito Santo, fonte de amor que nos salva e nos conduz para a vida eterna. Alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento e encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Para o nosso bem, incessantemente digamos, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos conduza e vos preserve no amor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É o programa Diálogo aqui na TV Evangelizar, você participando, ainda mais nessa sexta-feira, sempre um privilégio poder chegar na sua casa, levar a mensagem da boa notícia até o seu coração. Obrigado a você que também nos acompanha pelo YouTube, mais de 2 milhões de inscritos, TV Evangelizar Oficial. TV Evangelizar Oficial, você tem todo o conteúdo da TV Evangelizar. Estou conversando com o teólogo, o Celso Pinto Carias, do Rio de Janeiro, aqui em visita à Arquidiocese de Maringá. E, Celso, lá no início do pontificado, nosso querido Papa Francisco, na Alegria do Evangelho, o Papa fala de uma conversão das estruturas da igreja, uma renovação da igreja. Como tem sido essa acolhida por parte de toda a igreja? Nós já podemos ver avanços? Rafael, eu creio que sim, ainda que sejam avanços pequenos, mas faz parte de um processo no qual justamente esse sentimento de participação estava abafado e ele está precisando de encontrar grande motivação. E estamos vendo sim. O padre Donizete ainda há pouco falava da recepção aqui do processo sinodal. Isso também a gente conseguiu, graças a Deus, perceber em outras dioceses. Contudo, é verdade que a gente não tem como afirmar que 100% das dioceses, tanto do Brasil como de outros países, estão vivendo esse processo sinodal. Mas é um passo de cada vez, um degrau de cada vez, e nós acreditamos que é uma dimensão fundamental para que a igreja possa se fazer presente com mais profundidade diante dessa crise que estamos vivendo no mundo. Você acompanhando o programa Diálogo, nosso próximo questionamento, justamente sobre esse livro que o Celso escreveu, você vai conferir aqui na TV Evangelizar, mas antes, recebendo sempre a sua participação pelo WhatsApp, 41 3221 6060, queria que você conferisse essa matéria, veja só. Alimento, cuidados, muito verde e proteção é o que as aves precisam. E é isso que elas recebem aqui neste espaço. O Zoo Casa das Araras se tornou o lar de mais de 100 aves silvestres de 29 espécies que não têm mais condições de voltar para o seu habitat natural. Essas aves, lembrando que passa tudo por uma triagem, tá? Ela passa na triagem para fazer uma avaliação se ela está apta a voltar para a natureza ou não. A maioria nossa aqui, que a gente tem, todas que estamos aqui, é bem domesticada, são aves bem domesticadas. Aves que ficam muito tempo em gaiolas, papagaio, arara, tucano.
Eu tenho tucanos aqui que você olha assim, ele está perfeitinho, mas foi sofreu um acidente, ele tem um pino na asa, então ele voa, mas não faz o voo alto, né? Então é uma ave que não consegue voltar para a natureza. O Zoo Casa das Araras é um espaço para explorar o universo das aves silvestres, nativas e exóticas. Cada uma das aves que estão aqui tem uma história, mas todas elas são advindas do tráfico de animais silvestres, de apreensões por maus tratos e também desastres naturais. Aqui é um ambiente para conhecer de perto cada uma das espécies, mas principalmente para aprender e entender porque é tão importante preservar essa natureza. Um dos nossos objetivos é, então, promover a educação ambiental. E a gente faz isso através de grupos escolares, né? A gente tem todo um espaço voltado para isso, então a gente vai receber os alunos, vai ter um passeio dentro do nosso espaço, que eles vão poder conhecer muitas aves que estão aqui. E aí esse passeio escolar, ele vai ter uma atividade também relacionada, palestra, tá? Então, assim, é um meio de já formar cidadãos mais conscientes, né? O local fica no município de Iguaraçu, a cerca de 27 quilômetros de Maringá, no noroeste do Paraná. O espaço foi recém-inaugurado, mas o trabalho de proteção feito pelo Neto e a Camila não começou agora. O nosso projeto começou aqui no parque em 2018, certo? Antes disso, nós já tínhamos um licenciamento de mantenedouro, né? Que a gente começou a receber uma ave, receber duas, e foi crescendo, e foi crescendo. Além de conhecer um pouco do trabalho de proteção, quem visitar o lugar vai poder viver uma experiência interativa com os animais. E falando em interação, olha só que curioso. Além das aves, o zoo se tornou o lar de duas simpáticas lhamas, Rambo e o Juninho, um filhote de apenas 5 meses, que, como todo filhote, é cheio de apetite. E se você chegar na hora certa, consegue até alimentá-lo. Voltando para as aves, todas elas são encaminhadas por órgãos ambientais. Um dos motivos pelos quais esses animais não podem mais voltar para a natureza é o fato de estarem extremamente dóceis. Alguns domesticados, outros perderam a capacidade de voar e por isso se tornariam presas fáceis. Aqui, elas já não correm mais riscos. Têm todas as condições que precisam para continuar vivendo e se reproduzindo. E ainda recebem amor. Muito amor. Sim, sim. Todos a gente amamos, né? Mas sempre tem os xodozinhos, né, Lara? Lara, cadê o papai? Você acompanhando aqui o programa Diálogo na TV Evangelizar, também se soma aqui a nossa conversa, a Lúcia da assessoria da SEBS também. Tudo bem, Lúcia? Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo espaço e vamos estar aqui, né, continuando a conversa com o Celso. É isso mesmo. O Celso, esse livro que você escreveu, SEBS Fundamentos e Desafios, quando nós olhamos para esse apelo de organizar as paróquias em comunidades eclesiais de base, onde que nós encontramos a fundamentação desse modelo? Então, esse é um modelo que, ele na verdade também já está na origem da igreja. Justamente esse livro é um livro fruto de um conjunto de reflexões. Eu organizo, juntamente com uma assessora que infelizmente veio a falecer o ano passado, que é a Solange Rodrigues, nós organizamos esse livro diante da experiência que fizemos em Maringá. Então tem traços maringaenses aqui. E como tem. Ele foi um apelo assim, da equipe de assessoria, né, que dizia, olha, todos os textos que falavam sobre SEBS, enquanto fundamento, eram textos que tinham pelo menos 10 anos. Sim. Eram textos muito antigos. E aí o padre Genivaldo, junto com a Lúcia, diz, olha, a gente precisa de algo que fale mais próximo de nós. E aí eu fiz o desafio para a equipe que eu ajudo também a coordenar, que é o Isera Assessoria lá no Rio. Eles toparam e surgiu esse livro. Eu e Solange coordenamos a edição. Tem um capítulo meu e mais 3 capítulos, um da Solange e mais 2 do padre Celso, que é o meu xará, que está lá em Roraima, e do Ouro Fino, que é um biblista de muito fundamento. Então nós procuramos oferecer assim, olha, vejam bem, as comunidades de base, elas
tão centrada na vida eclesial. Não é um movimento. Sim. Tá? É algo que está completamente inserido na dimensão diocesana e paroquial. Né? Se a diocese perceber, como a própria CNBB nos convidou lá no documento 100, né? Uma igreja de comunidades e comunidades, ela pode ter um horizonte mais próximo daquelas pessoas que estão lá na ponta. Né? É o que o Papa Francisco sempre diz, é a igreja em saída para as periferias, né? Para as periferias tanto territoriais como existenciais. Então, as SEBs, elas representam, ao longo desses anos, essa tentativa de estar presente aonde, muitas vezes, a paróquia não consegue estar, né? Naquele lugar mais de ponta, né? Lá onde a marginalização, muitas vezes, é grande. Como que foi essa participação, Lúcia, nessa produção? Nós temos, né, a Escola de Formadores e Articuladores para SEBs, que ela surgiu numa conversa da assessoria da necessidade de formar a base. Né, nós temos um povo, né, que faz a igreja viva lá na base, mas não passaram por um processo formativo. Aí então surge a escola com o objetivo de formar formadores e articuladores a nível de diocese para estar à disposição das comunidades, das paróquias, para ir lá na base, nas comunidades da formação. E ela surgiu também no Intereclesial das SEBs do Paraná, esse anseio na partilha com a província no final do encontro. E aí se aprofundou, e aí nós formamos essa escola, e ela se tornou uma escola provincial, da província eclesiástica de Maringá, né? Que é formada pela Diocese de Arquidiocese de Maringá, Campo Mourão, Moarama e Paranavaí. Aí nós pensamos em uma pessoa para assessorar essa escola. E aí nós pensamos no Celso, né? Nós já tínhamos conhecimento sobre ele, alguns contatos com ele. Aí nós fizemos o convite e ele assessorou a primeira turma dessa escola, que teve só uma primeira turma por enquanto, né? E quando ele veio para cá, a gente conversava muito, né, dessa necessidade de formar a base, essa necessidade de ter um material, mas numa linguagem popular, que lá na base, né, as pessoas possam ler, compreender. E aí o Celso se tornou motivado, né, Celso? E escreveu esse material. Né, e um material que está agora à disposição não só da escola, né, mas de todos os leigos e leigas e padres, né, aí do Brasil. Ouvindo essa realidade, Padre Donizete, a gente percebe que a nossa diocese ela tem bonitas experiências aí de paróquias que vivenciaram, mas também ainda vivem com muita intensidade essa realidade das SEBs. Por que a Arquidiocese de Maringá, as nossas comunidades, têm fomentado essa opção de organização das paróquias em rede de comunidades? Há bastante tempo, se a gente olha, né, Rafael, a própria história da nossa arquidiocese, há pouco conversávamos sobre o histórico de formação do laicato na nossa arquidiocese, e esse espaço sempre esteve muito intimamente ligado às SEBs, diretamente ou indiretamente. Se a gente pensa, por exemplo, nos grupos de reflexão, né? Os grupos de reflexão são espaços, né, de oração, de escuta da palavra de Deus, de reflexão da vida, que estão nas nossas SEBs. A catequese, a liturgia, né, tantas pastorais sociais que encontram esse espaço. Então, a igreja, se a gente olha a história da igreja na Arquidiocese de Maringá, ela está intimamente ligada, não só no passado, mas no presente, justamente nessa compreensão de que é preciso ser uma igreja, uma paróquia de comunidades, né, e as SEBs são essa expressão, né, bonita, muito bem acolhida aqui na nossa arquidiocese. Você continua com a gente aqui no programa Diálogo na TV Evangelizar. Tem matéria especial aqui no nosso programa. Quero que você confere comigo. Vamos lá. Dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por conta disso, o mês é dedicado para o fortalecimento da campanha de doação. E, curiosamente, também é o mês em que existe aí uma baixa histórica nas doações. A gente vai entender um pouquinho o porquê. Quem conversa comigo agora é o Gerson Janusso, ele que é o diretor do Hemocentro aqui de Maringá, na região noroeste do Paraná. Gerson, é isso mesmo, mês de junho dedicado ao fortalecimento da causa da doação de sangue, mas é um mês que tem uma baixa. Por quê? Isso é histórico, né? A gente acompanha há anos. Quando a gente chega no final
do outono, início de inverno, habitualmente observa-se uma baixa de doadores de sangue em torno de 10% a 15%, o que já afeta em relação aos estoques e a capacidade da gente atender a rede do Paraná como um todo. E no dia 14 é celebrado, né, o Dia Mundial do Doador de Sangue, que é um momento, daí considerado junho vermelho, né, que eu acho que é um momento de novamente conscientizar a população, trazer a importância da doação de sangue, de ser um doador de repetição, e que nos ajuda nesse momento, né, de histórico de causa, ajuda a manutenção das doações frequentes aqui diárias para o Hemocentro. Falando um pouquinho agora a respeito aqui do Hemocentro de Maringá, vocês atendem Maringá e toda a região, então qual é nesse momento a maior necessidade, qual é a tipagem, né, de maior necessidade para vocês? O Hemocentro ele é um hemocentro regional, então ele abrange a macro-região noroeste, né, em termos da rede do Paraná. E para fins transfusionais a gente atende todos os municípios da 15ª Regional de Saúde, que fazem atendimento SUS. Em relação às tipagens, as de grande demanda é o O negativo, o A negativo, isso porque o O negativo é o que é considerado o doador universal, que é o sangue que a gente usa para os atendimentos de extrema urgência, que o SAMU aéreo utiliza nos seus resgates, né, na transfusão pré-hospitalar. E o A negativo, mas por uma questão de baixa incidência populacional, então é uma demanda frequente. Obrigada, Gerson. Bom, só lembrando então, você que já é um doador, você que ainda não é um doador, esse é o mês ideal para você começar a fazer as suas doações. Dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. O mês de junho é considerado Junho Vermelho por conta dessa mobilização. E lembrando que isso vale não só para o Paraná, mas também para todo o Brasil, porque quando começa aí o período do inverno, as doações tendem a cair. Volto com você. A sua mensagem chegando através do 41 3221 6060. Obrigado pela sua participação. Claro que tem música para deixar o nosso programa muito mais leve e especial para você nessa tarde. Vamos cantar. Uma terra que não tem mais fronteiras, mãos que unidas no mundo formarão uma corrente mais forte que a guerra e que a morte. Nós sabemos o caminho é o amor. Uma pátria mais justa e mais fraterna, onde juntos construímos a unidade e ninguém é desprezado, que todos são chamados. Nós sabemos o caminho é o amor. Um novo sol se levanta, pois nasce hoje a civilização do amanhã. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos o caminho é o amor. Um novo sol se levanta, pois nasce hoje a civilização do amanhã. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos o caminho é o amor. Programa Diálogo sempre reservando coisa boa. Obrigado pela sua participação. Hoje, convidados especiais aqui no nosso estúdio em Maringá. Você está conferindo também ao longo de toda a nossa programação. As expectativas para o festival vêm, é isso mesmo. O festival vem sendo preparado com muito carinho aqui na telinha da TV Evangelizar. Tudo você confere no nosso YouTube. Mais de 2 milhões de inscritos recebendo conteúdos incríveis. TV Evangelizar Oficial. TV Evangelizar Oficial. Estou aqui conversando com o teólogo, doutor em teologia pela PUC-Rio, o Celso. Celso, eu ainda não tive aí a graça de ler o seu livro, mas com o título, como diz, né, SEBS, também tem os seus desafios. Eu acredito que hoje uma das dificuldades é essa cultura individualista que nós estamos vivendo, não é? E
Quais os outros desafios que também a gente pode comentar aqui hoje? Rafael, o primeiro livro que a gente já falou sobre ele, Por uma Paróquia Sinodal, ele, de certa forma, também foi fruto aqui dos encontros em Maringá presente, então, Maringá. nessas duas produções. Tanto é que eu dedico o livro ao padre de Genivaldo e à Lúcia. Mas porque justamente a gente começa esse trabalho de redação desse livro, esse é exclusivamente meu, o outro tem outros que participam, porque cabe a nós olhar para essa realidade e tentar entendê-la. Muitas vezes a nossa dificuldade é que a gente reage diante dos acontecimentos, diante dos processos culturais, sem entender, sem mergulhar profundamente. E muitas vezes alguns acham que esse tipo de análise significa que a gente vai ceder nos nossos valores fundamentais. Não, o cristianismo sempre fez isso. Sempre em momentos de crise, ele se colocou em diálogo. Só para citar um exemplo aqui, nesse breve tempo que a gente tem, peguemos Santo Agostinho, século IV. Tá? O que fez Agostinho? Ele dialogou com uma filosofia que estava lá reinante, que era a filosofia platônica. Platão era um pagão. E, no entanto, ele dialogou com essa realidade cultural para quê? Para que o cristianismo tivesse uma voz que pudesse interagir com esse desafio. Tá? Então, nós nunca teremos uma situação permanente. Estaremos sempre necessitando, volta e meia, de reagir diante de um novo contexto. E aí sim, a gente coloca os valores fundamentais, que é o legado de Jesus, mas em diálogo com a realidade cultural. Aqui estamos num programa de TV. Quem imaginaria que há 50 anos atrás esse seria um grande instrumento? Sim. Né? E estamos aqui. Então, isso nos requer de nós sempre uma capacidade de renovar, de mergulhar com profundidade diante dos desafios do nosso tempo. Queria que a Lúcia e o Padre Donizete também participassem através dessa questão, porque uma das prioridades do plano arquidiocesano da ação evangelizadora aqui na nossa arquidiocese é o mundo urbanizado. Como é que nós podemos agir enquanto igreja, Lúcia, Padre Donizete, para anunciar a boa notícia nesse mundo? As SEBs, elas podem ser uma resposta? Claro, sem dúvida. O Celso lembrava que a igreja presente nas SEBs é essa igreja que está próxima das pessoas. Ninguém está tão próximo do mundo urbanizado do que as nossas SEBs. Nós, padres, não estamos inseridos tão intimamente no mundo do trabalho, no mundo dos estudos, né, em tantas realidades, mas as nossas SEBs, especialmente as nossas lideranças leigas, estão ali. É um espaço de escuta, de proximidade, um espaço de crescimento também. Então, acredito que no mundo urbanizado, as SEBs que estão presentes são uma grande resposta. Resposta, antes de tudo, pela presença. Ali é a presença da igreja, é a presença do cristão, do discípulo, da discípula de Jesus, que dá ali também o seu testemunho. E, claro, os desafios de um mundo urbanizado são também os desafios das SEBs. Né? As SEBs não estão indiferentes a tudo isso. Né? Se nós pensarmos, olhando aqui a nossa realidade enquanto arquidiocese, cidade de Maringá, o crescimento, né, de tantos prédios, tantas paróquias aí com desafios de uma pastoral para essa realidade, mas também tantas cidades aqui na região com um crescimento de novos bairros, até mesmo quase assustador, né? Bairros que de uma semana para outra, de um mês para outro, novos loteamentos, como construir uma presença de igreja ali. As SEBs estão lá. As SEBs são uma resposta para esse crescimento. Luciano, ajude aí também, né? Senão não vou monopolizar a palavra. Porque as SEBs, ela leva a igreja a aproximar, cuidar, amar e evangelizar. Porque é a igreja que vai até o povo, é a igreja próxima do povo, é a igreja que vive sua realidade. É por isso a importância da base, comunidade eclesial de base, porque ela se compromete com a base, né? Se compromete com a vida humana ali na base. E ali a base ela envolve a questão da saúde, da educação, né?
toda a realidade social, cultural e religiosa. Então, ela leva a igreja a se comprometer com a base. E o mundo urbano hoje traz muitas dores, muito sofrimento, muita desesperança, até a exclusão. Quando a igreja, a paróquia se organiza em comunidade eclesial de base, quando a igreja se responsabiliza por essa base, ela se responsabiliza por essas dores, por esse sofrimento, por essas angústias, por essa desesperança. E as alegrias conquista também, porque ela é uma igreja próxima. Então, ela é uma igreja que consegue chegar, olhar nos olhos, acolher, amar, cuidar e evangelizar. É a igreja próxima, a igreja que faz próxima e caminha. Então, essa é a importância das comunidades eclesiais de base, principalmente nesse mundo urbanizado. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo, a gente volta para as considerações finais aqui dos nossos convidados, participando com a gente nesse programa especial. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Programa Diálogo aqui na TV Evangelizar de volta, você sempre participando aqui comigo. Hoje o programa recheado de convidados, né? Nos primeiros blocos nós tivemos aí a presença do Padre Valdir, também da escritora Luciene Vignoli Miller. Conversamos sobre o livro Colo Invisível. Que história, hein, gente? Que superação! Tenho certeza que você gostou. E agora, nesses últimos blocos também conversando com o teólogo Celso, com a Lúcia, Padre Donizete da SEBS, falando sobre 2 lançamentos também que nós estamos trazendo aqui da visita do Celso aqui à nossa arquidiocese. Você que sempre está participando com a gente aqui no programa Diálogo, enviando as suas sugestões também através do nosso WhatsApp 41 3221 6060. Quero agradecer demais, Celso, a sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui a Maringá, contribuir com a nossa igreja local. Eu fico sempre muito feliz de estar aqui, ser convidado, participar com essas pessoas hoje que são irmãos e irmãs já na caminhada, amigos e amigas, né? E é uma alegria poder sempre estar aqui cooperando um pouquinho com aquilo que eu construí ao longo desses anos. Seja sempre muito bem-vindo. Lúcia, obrigado pela participação. Fique à vontade para suas considerações finais. Isso, a gente agradece, né, a oportunidade, até parabeniza, né, esse espaço que você está sempre dando para as pastorais do movimento, para as comunidades eclesiais de base, né, e agradecer o Celso por ter aceitado o convite e de ter passado uma semana aqui conosco, fazendo roda de conversa na Arquidiocese de Maringá. Padre Donizete, obrigado pela presença, sua palavra. Obrigado, Rafael, todos que nos acompanharam. Esse próximo domingo celebramos a festa da Santíssima Trindade, a melhor comunidade, modelo das nossas SEBs, das nossas comunidades, que nós possamos também, enquanto igreja, nas nossas paróquias, na nossa arquidiocese, recuperar a importância, o valor das nossas comunidades eclesiais de base. Para você que nos acompanha, agora a gente finaliza pedindo a bênção de Deus, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade, sempre junto com a gente aqui na TV Evangelizar. Deus te abençoe cada vez mais, um excelente final de semana. Semana que vem a gente volta, já sempre preparando um programa especial para você. Semana que vem vamos ter aí toda a Paróquia Santo Antônio também participando com a gente aqui. Que legal, grande abraço, essa comunidade linda. Semana que vem é destaque aqui no nosso programa. Fiquem todos na paz, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. A sombra vai se abrindo quando a noite cai e vão fugindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora
vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá, mas se permaneces, a noite não virá. Como o mar se espraia infinitamente, o vento soprará e abrirá os caminhos escondidos. Tantos corações hão de ver uma nova luz clara, como uma chama que onde passa queima o teu amor, todo mundo invadirá. Se tu vais agora, anoitecerá, se tu vais embora, Senhor, o que será?